Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, nós vamos para a 39ª parte da série do livro Jogo dos Deuses, do Cal Take-Rib. Estamos indo para o final, talvez, acho que mais um vídeo ou dois vídeos, mas vamos bater 40 episódios, vamos dizer assim, né? Valeu a pena, realmente o livro muito bom, tá valendo, né, pessoal? Então, se você não começou a ver desde o começo, volta lá, pega do começo pra você, né, não pegar o bonde andando, pra você pegar o fio da meada, vale a pena, tá bom? Então aí rendeu bastante, né? Um livro que rendeu bastante, tá rendendo. Antes da gente começar, vou mandar os recados da semana. Olha só, pessoal, essa semana de quarta a sábado vai ter a FEFIC, a Feira de Ficção Cristã, a segunda edição. Ano passado eu já participei, vou estar esse ano novamente lá no Mackenzie, aqui em São Paulo, entrada franca. Então, aparece lá se você estiver em São Paulo, estiver na região, estiver, né, passeando, turistando em São Paulo. Aproveita, vai ser muito legal. Eu vou estar lá, vou levar todos os meus quadrinhos, os 8 quadrinhos, né, os pôsteres você está vendo aqui em cima, na parede, né, mas esses 8 quadrinhos aqui, todos roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei. Então você lê como se estivesse vendo um filme mesmo. Se você, né, muita gente no Brasil ainda nunca leu um quadrinho na vida, pessoal. É como ver um filme. Não é à toa que o cinema cada vez mais adapta quadrinho, né? Porque é uma linguagem visual igual. Então, inclusive, né, o Lambo e o Prédio tem trilha sonora no Spotify para você ouvir enquanto lê, e o Knock Me Out também, tá? Então nós temos esses dois que são para todas as idades, censura livre, então adulto se diverte lendo, criança também. Você pode ler com seus filhos, com seus sobrinhos, dar de presente. É tipo o desenho da Pixar que o adulto se diverte e a criança também, tá? Aí a gente já tem histórias já mais adultas, né? Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, para você entender tudo o que está acontecendo no mundo, né? Resumir aqui anos e anos de pesquisa com uma história incrível, com muito suspense, uma trama muito legal, personagens incríveis, tá? Então tratamos de nova ordem mundial, sociedades secretas, tecnocracia, cibernética, transhumanismo, escatologia. Então todos esses temas aí super importantes, você vai entender de uma forma divertida e resumida, tá? Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, em homenagem aos filmes como Rocky, Karate Kid, né? Os filmes dos anos 80, inspiracionais, que usam o esporte como, né, essa mensagem de você superar, vencer os seus limites. E tem um gostinho também de dorama, de romance, né? Afinal de contas, a gente precisa também amar, né? É uma história muito legal, vale a pena demais, artes incríveis. Temos um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, uma história que aborda os desafios que os jovens encontram quando entram na universidade, né, na maioridade, a questão de droga, dependência química, abuso sexual, doutrinação política, mas com uma mensagem sobrenatural, espiritual muito legal. Então não perca, eu também recebo umas mensagens incríveis de quem já leu. Realmente provoca uma reflexão, uma história muito legal. E a gente fecha com comunhão, suspense, com terror psicológico eletrizante. Quem gosta de emoções fortes, de ação, vai se amarrar. Uma mensagem incrível de como você encara o mal face a face e sobrevive, não se deixa vencer. E tem uma mensagem de redenção também muito bacana. Então, pessoal, vocês adquirem, né, o combo aqui, por exemplo, quem quiser. Tem vários combos no meu site, tá? Os 8 quadrinhos você pode aproveitar. Aproveita as férias, peça, né? Presentaço também já, né, para quem quiser já antecipar aí o presente Dia das Crianças, Dia dos Pais, vale a pena demais, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo o link do meu site, é felipefolgose.com. Você pede por lá, né, eu envio para você qualquer estado do Brasil, outros países também, ou pelo meu Instagram. Se você também quiser entrar em contato lá, é Felipe_Folgose. Os links estão aqui embaixo, tá bom? Então é facinho, eu mando para vocês com uma dedicatória, quem quiser. É só, né, pedir ali no site, por exemplo, né, mandar um recado. Tem uma caixinha ali para você, né, pedir, de repente, dar o nome de quem você quiser que eu autografe, tá bom? Com o maior prazer. Aqui embaixo na caixa de descrição também deixo o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, quiser estar mais próximo e apoiar o canal, é por lá, e eu agradeço todo mundo que apoia, tá bom?
Então, pessoal, vamos lá, vamos retomar nosso livro aqui. Então, ele estava falando sobre a questão das raves, né? Como as raves têm um papel, não é só diversão, vamos curtir, não, tem um papel, vamos dizer, de engenharia social, né? De fazer uma transformação nos jovens. Já é uma hora onde eles vão entrar em contato com drogas, obviamente, naquele environment, né? Naquele ambiente, é música, é balada, não é diversão. Não, tem uma questão toda de iniciação, muitas vezes inclusive com atividades ocultas, né? Muitas dessas festas tem pessoas ali, gurus, ou com ler palma da mão, jogar tarô, né? Fazer yoga. Tem toda uma iniciação nesse sentido, ou tomar, né? Inclusive, fora a questão de droga, né? LSD, né? Êxtase, DMT, né? Um monte de até ayahuasca, enfim. Então ele fala, as raves especializadas em psytrances são, vamos dizer, fundamentais nesse cenário, né? Eles têm sido reconhecidos pelas suas propriedades espirituais, né? E sociais. Então, no Festival da Terra Sagrada, né, nos Estados Unidos, que anualmente acontece no Midwest, né, lá no meio oeste americano, eles dizem o seguinte, né, nossas reuniões são a respeito de transformação e qualquer que seja o seu senso de espiritualidade, você pode trazê-lo para o evento, né? Então, aquela questão, né? Não, né, nós aqui somos ecumênicos, qualquer um pode vir, né? Mas óbvio que eles têm uma agenda, né? Na Alemanha, por exemplo, eles têm uma série de festivais como esses, né? Portugal também, né? Eles têm um famoso chamado Boom, e em 2018 eles diziam o seguinte nesse Boom, né? No Boom, a música é sagrada, né, a pista de dança são templos para a transcendência ordinária dos estados de percepção e os nossos egos limitados, quer dizer, então, para transformar os nossos egos, transformar a identidade, né? Através da dança e da música, nós iremos reconectar com a nossa essência divina e individual, enquanto nós estivermos sincronizados com o coração batente de toda a tribo, né? Todos somos um. O propósito final do Boom é facilitar a transformação individual e coletiva. Então tá claro, pessoal, que não é um mero festival de diversão, não. É uma engenharia social. Tá pensado, não, vamos atrair os jovens, ele chega aqui de um jeito, ele vai sair de outro, né? Nós vamos, no mínimo, vamos, né, introduzir ele com droga, experiências sexuais diferentes, vamos mudar, né, talvez a sexualidade dela, né, e vamos iniciá-lo em alguma coisa, em algum tipo de culto, né, em alguma seita, em alguma prática religiosa, né, pagã, obviamente, né. Então, não é, de novo, né, atrai o pessoal, atrai, né, não, olha só a balada, vamos, mas o propósito é outro, né. Então, em outras palavras, né, aqueles que vão para esses lugares, né, eles querem, muitas vezes estão em busca de alguma necessidade pessoal, né, que mesmo que não seja consciente, né, então, sei lá, né, buscando algum valor, algum propósito, né, no mínimo desejo por novidade, né, eles estão desejando uma interação significativa com algo além deles mesmos, da sua própria realidade. Então, é uma busca quase que religiosa, né? E no fundo, né, muitos estão buscando amor, algum tipo de amor, nem que no começo seja uma expressão meramente física, mas a pessoa está procurando algo para se encontrar, para se conectar, né? E muitos vão para essas festas, né? Já entendendo
e buscando uma transformação espiritual pelo apelo, né, que essas festas têm. Né? Por exemplo, o Burning Man, que é aquela que acontece também anualmente lá no deserto, acho que é em Nevada, se eu não me engano, que todo mundo do Vale do Silício vai lá, e daí ficou famoso, muita gente de Hollywood vai, né? E também tem esse mesmo elemento transformacional, entendeu? É mais do que um show, não é simplesmente um show. Para eles realmente uma experiência transformativa que tem esse elemento religioso, né? Obviamente pagão, né, pessoal? Né? É uma mistura, né, de uso de droga com... Essas coisas muitas vezes elas andam juntas, né? Droga com a questão sexual, né? São portas, né, para, através do teu corpo, ter acesso ao teu corpo, através do corpo, na verdade, chegar na mente, chegar, né? Tentar chegar no espírito, mas para escravizar, né? Não é para libertar. E o próprio Caltech, ele é uma das pessoas que, né? Eu já vi entrevistas dele também. Ele vai muito nesses eventos para falar de Deus. E tem igrejas, pessoal, que obviamente vão com sabedoria, com estratégia, né? É tipo Paulo lá em Atenas, né? No Aerópago. Vou falar do Deus desconhecido. Muitos vão evangelizar. No meio da galera, da nova era, da galera maluca, muitos vão falar de Deus. Por quê? Porque, de novo, muita gente que vai para essas festas está com essa fome, está com fome de algo, está com fome de Deus, na verdade, né? E aquela história, né? O buraco que nós temos, que é né? Do tamanho do Espírito Santo, nada preenche. É só Deus que vai preencher, só o Espírito Santo, né? A pessoa pode tentar, são paliativos, né? Cobrir aquilo com alguma coisa, mas não tem satisfação, né? O buraco só aumenta, um abismo chama outro abismo. Então é muito interessante o trabalho que, né, o pessoal, por exemplo, lá nos Estados Unidos faz disso, né? Como aqui no Brasil, né? Tem gente que às vezes vai na porta da balada, vai pregar, vai evangelizar, igrejas que vão na Cracolândia evangelizar, né? Vamos continuar aqui. Então ele fala: eu me lembro de um jovem no festival, como que é o... Estou tentar traduzir aqui o título do festival, Rompimento Dimensional, mais ou menos seria isso, que descrevia, né, o pequeno grupo que ele estava lá, né, que combinava droga, música, né, e com as luzes, né, com todas as luzes, né, porque sempre tem um efeito também, a luz, pessoal, né, não é à toa que tem desenho animado que avisa para a criança que pode até causar epilepsia, né, porque o efeito das luzes, né, também tem uma questão alucinógena, tá? Não é à toa, pessoal, que essa técnica toda, durante o projeto MK Ultra, foi desenvolvido por enfim, para o mal, né, neurocientistas, né? Isso pesquisa lá em Stanford, eu já falei bastante sobre isso aí recentemente no podcast de Inteligência Limitada, mas eles desenvolveram esse programa de basicamente lavagem cerebral, né? Então o efeito das luzes no olho humano, que está conectado com o nosso cérebro, né? Junto com droga e junto com música, tem um efeito acumulativo, né, sensorial, né? Então, através dos nossos sentidos, audição, visão, junto com droga, né? Não estou nem falando da questão espiritual, isso muitas vezes pode levar a estados alterados, né, de consciência. Então, né, ele estava falando desse jovem nessa festival que falava que ele começou a ter visões, entendeu? Né, por causa desses estímulos todos que ele estava tendo, né? Então ele fala, e outra experiência, quando eu estava lá no Burning Man, nesse festival, né, num lugar chamado Templo, olha só, né, eles tinham um dos pavilhões lá, em Burning Man era chamado Templo. Ele falou, eu vi
as pessoas irem lá e de repente começarem a entrar num estado de choro e de angústia, né? Buscando algum tipo de cura e de uma catarse, uma transformação catártica, né? E ele fala no Freezer Burn, um outro espaço lá no Burning Man, né? Basicamente como se fosse assim, é um congelamento que queima, né? O nome Freezer Burn, né? Mais ou menos é até uma relação que faz meio com o inferno, pessoal, que é um, né? É um frio que queima, né? Mas fala assim que um casal de meia idade que estavam lá sóbrios, eles falavam que o próprio festival em si era uma droga, tá? E o casal dizia que para eles o festival era a igreja deles. Olha que interessante, né? E aí ele vai entrar uma questão, vai fazer um pouquinho, retroceder um pouquinho no tempo, né? Para falar como que no começo dos anos 50, nos anos 60 nos Estados Unidos, né? Eles começaram a fazer uma engenharia social, né? Através de cultura, para criar um tipo de desilusão com a população, né? Com os baby boomers, né? Aquela geração dos anos 50 e 60. Para, vamos dizer, criar essa desilusão com todos o que ele chama de establishment, né? Que é basicamente as organizações, né? Então, por exemplo, o governo, entidades, né? O governo, religião, né? O próprio filosofia ocidental, o próprio Ocidente, né? Obviamente, né, a base do Ocidente é judaico-cristão, então, né? Buscando alternativas, falando assim, olha, né, essa sociedade que vocês vivem, ela precisa ser transformada, né? Então, começou vamos dizer, uma promoção de uma busca por crenças antigas, místicas, mágicas, né? E ele fala, e teve uma pessoa que foi importante, no sentido negativo, para, vamos dizer, estabelecer o tom da rebelião daquela geração, né? Então ele vai falar do Aleister Crowley, né? Que nasceu em 1875 e faleceu em 1947, que foi um mágico britânico, né? E foi espião e foi um socialite também, né? Era um cara da sociedade, mas que acabou tendo uma reputação, uma fama muito negativa, né? Então o envolvimento dele com ordens esotéricas, né? Ele teve várias, né? Por exemplo, ele foi membro foi Rosa Cruz, foi maçom, foi membro da Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, né? Que é o Golden Dawn, e ele fundou a Ordo Templi Orientis, tá? Ele mesmo fundou, inclusive tem capítulo aqui no Brasil, né? Já fiz vídeos específicos sobre o Aleister Crowley, por exemplo, né? O Raul Seixas, o Paulo Coelho, né? Foram membros do Ordo Templi Orientis aqui no Brasil. Já nos anos 60, lá, 60, 70, falavam de toda aquela questão, sociedade alternativa, toda aquela questão, né? Então você vê muito dos temas das músicas do Raul Seixas, né? Tem muito crowleyanismo dentro, né? E o próprio Paulo Coelho, nos livros dele, né? Diário de um Mago, eu li quando era adolescente vários, e tem um que ele literalmente ensina você a invocar o seu daimon, basicamente invocar o demônio, né? Então, né, ele estava ali através de uma literatura ensinando uma série de uma geração através de rituais crowleyanos, né? Então olha só como as coisas vão sendo
propagadas nas sociedades, né? Ao longo do tempo. Então um discípulo, de repente, vira um músico de rock, começa a dissipar aquela cultura, né? Para muita gente que nem sabe de onde está vindo. Ah, eu gosto do Raul Seixas, eu sou, né, toca Raul, sou doidão, São Tomé das Letras e tal, vou tomar um chá de cogumelo, mas não é só isso, né? Por trás tem todo um pensamento e o cara é uma porta de entrada. Eu mesmo trabalhei com um ator anos atrás, pessoal, que ele acabou entrando em magia negra pesada através disso, entendeu? Começou com, né? Começa com droga, ou começa com uma coisa aqui, né? Sociedade Alternativa, é o Paulo Coelho. Daí quando o cara vê, tava lendo o Aleister Crowley, e tava fazendo rituais, enfim. E não, assim, destruiu muito da vida do cara, socialmente, profissionalmente. Só não, acho que o cara só não morreu assim, né, com uma overdose, mas prejudicou demais a vida dele. Bom, vamos retomar aqui. Então, a busca, né, do Crowley, ele incorporava yoga, mágica cerimonial, o uso de haxixe e outras drogas, né, também rituais sexuais, né, e ele desenvolveu uma série de rituais, né, usando mescalina, que é a base do LSD, né, para induzir um êxtase religioso. Ele era conhecido pelo seu apetite bissexual e tinha, né, basicamente um harém, né, e ele atraía a atenção pública pela sua personalidade, em inglês é larger than life, né, exuberante, né, e os jornais na época chamavam ele de o homem mais, vamos dizer, malvado do mundo, né, wicked, né, weakest man. Então ele seria o cara mais perverso, na verdade, né? A palavra certa é perverso, né? E ele mesmo se auto-intitulava a besta. Ele se intitulava a besta 666. Ele era completamente anticristão, né? Eu já li alguma coisa dele, ele, enfim, não recomendo, mas é isso. Ele é abertamente anticristão nos livros, na literatura dele, né? Em 1904, ele foi junto com uma vidente para o Cairo, no Egito, né? Onde ele diz que ele passou uma noite dentro da pirâmide lá, né, de Quéops, e ele recebeu, né, o livro da lei, né? Uma lei, na verdade, satânica, né? Que é anti a lei bíblica, anti a Torá bíblica, né? E ele basicamente como se tivesse psicografado, né? Na verdade recebido isso, né? De ayahuasca, né? De um demônio lá, né? E ele criou, né? Uma filosofia chamada Telema, né? E a essência é basicamente a essência do satanismo, que é faça o que você quiser, né? Então basicamente o teu eu, a tua vontade tem que estar acima de tudo, ao invés do que né, seja feita a vontade de quem? De Deus, não. Seja feita a minha vontade, né? Então é completamente, se coloca no lugar de Deus, né? Completamente satânico, né? E aí que você deve usar qualquer tipo de mágica ou qualquer tipo de ferramenta, de tecnologia, de qualquer coisa que você possa para o quê? Exercer a tua vontade. Não tem limite, entendeu? A lógica é essa. Se você conseguir impor a sua vontade sobre qualquer coisa ou qualquer pessoa, seja, né, seja humana, seja sobrenatural, é isso. Então você vai estar exercendo a tua força, o teu poder, seja sobre, né, entidades, né? Né? Então a lógica deles é essa. Não, se Salomão, isso é também, né, é gnóstico, é demoníaco, né?
fala assim, você vai poder controlar inclusive os seres espirituais, entendeu? Para que eles façam a tua vontade. E se você conseguir também impor a tua vontade sobre pessoas, o problema é da pessoa que é mais fraca do que você e ela se deixou ser, vamos dizer, hipnotizada, corrompida, né? Você não tem nenhuma culpa a respeito de manipular os outros, de usar os outros, né? Essa é a lógica deles, assim. Então, o Aleister Crowley fala, o que é uma operação mágica, né? Ele responde assim, pode ser definido como qualquer evento na natureza que acontece segundo a sua vontade, né? Então, basicamente, para eles, mágica é isso, tá? Então, pessoal, esse é um conceito interessante a gente entender, que se eu manipulo qualquer pessoa, se eu engano qualquer pessoa, né, você pode não estar usando nenhum feitiço, nenhum encantamento, mas essa lógica, você está fazendo magia, tá? E essa visão de mundo, né, é, obviamente, completamente egóica, egoísta, né? Então, falando a respeito de como o mágico ele busca exercer influência, né? O Aleister Crowley, né, a besta, escreveu o seguinte: como um místico, né, ele sabe que todas as coisas são fantasmas de uma coisa só, né? Que todas as coisas em si mesmas são uma, né? E estão em unidade com o todo. Né? Ele, então, essencialmente, ele conectava a filosofia do Nietzsche, né? Que é basicamente aquela filosofia onde o homem toma o lugar de Deus, né? Que Deus está morto, então o homem tem que se transformar no super-homem. O homem tem que chegar na sua apoteose. Isso é meu pensamento gnóstico, é meu pensamento maçônico, é meu pensamento satânico que remonta a história da humanidade até Gênesis ali na árvore do conhecimento do bem e do mal, de o homem querer ser Deus, né? O homem é a mesma rebelião que Satanás teve, né, quando ele caiu, quando, né, o orgulho de querer ser Deus. Ele oferece a mesma coisa para o homem, sabendo que isso vai causar separação, que no final vai causar morte, né? Então, o Crowley, né, ele tomou a base filosófica do Nietzsche e, vamos dizer, juntou isso com toda a questão ritualística, né? Ele era um estudante de magia, né? Fez parte de diversas. Então, ele acabou criando uma junção, né? Mas tudo isso tem a mesma raiz, né? E ele fala, e como o editor da revista Playboy, na época, e guru da contracultura, chamada Robert Anton Wilson, ele falou a respeito, né, da sua filosofia anticristã, que era uma junção, né, uma mistura da filosofia do Nietzsche, né, do super-homem, com um anarcofascista darwinista, né? Aí já ligando a questão da sobrevivência do mais forte, da sobrevivência do mais esperto, né? Então, que se você é mais esperto, você pode dominar sobre os outros, né? Toda a questão eugênica que vem por trás disso também. Então, o pecado para o Aleister Crowley, no fundo, era tudo aquilo que te restringe. Isso é pecado, né? Ao invés do que nós que temos que ter controle sobre nós mesmos, né? Um dos frutos do Espírito, a Bíblia diz, é domínio próprio, né? Então você tem que controlar sua carne, né? Esses instintos negativos que vieram junto com o pecado original de Adão, né? Hereditários da raça humana, né? Isso nós temos que subjugar isso através do Espírito Santo e não o contrário, né? Não dar vazão para tudo, porque muitas vezes você pode... A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele descreve muito claramente a guerra espiritual, como ela funciona, né? Como dardos inflamados, pensamentos podem vir na cabeça de qualquer um e você tem que estar
consciente disso, que esse pensamento não é teu, por exemplo, você de repente vem um pensamento, poxa, eu quero cobiçar a mulher do outro. Esse pensamento não é teu necessariamente, mas se você não está ciente, você não conhece o processo do mundo espiritual, você pode abraçar e falar assim, não, né, segundo ele, o certo é você agir em cima desse pensamento, falar assim, não, então eu vou tomar aquela mulher, né? Ou coisas piores, né? A pessoa que de repente tem um pensamento de atração por uma criança, por um animal, né? Tudo isso é negativo. Agora, simplesmente porque veio, esse pensamento cruzou a tua mente, né? Agora eu tenho que exercitar isso, né? Não, então eu vou roubar um banco, porque passou, sabe assim? Não, esse pensamento é um dardo inflamado, eu tenho que combater, né? De novo, existe um mundo espiritual, pessoal, né? Então, a gente tem que... Por isso que a Bíblia está muito clara, né? Né? Em Efésios, quando a gente lê a armadura de Deus, né? O capacete da salvação, né? Escudo da fé, espada do Espírito. Então, aqui ele está falando completamente contrário. Está falando, não, o pecado é você querer combater esses maus pensamentos. Segundo ele, é o quê? Você tem que abraçar esses maus pensamentos e você tem que executar esses maus pensamentos. Você quer algo mais demoníaco do que isso, né? Então, né, ele fala, faça o que tu queres, porque isso é a totalidade da lei, né? Esse é o epicentro dessa visão de mundo que completamente inverte a moralidade bíblica, né? Em um dos rituais dele, né, no livro a Missa de Fênix, né? Fênix tem toda uma conotação esotérica que não vou entrar aqui para vocês porque nem vale a pena saber, mas enfim, ele tem essa declaração desse credo egoísta, né? Quase como um credo, né? Uma declaração de fé, né? Que reforça essa busca por prazer pessoal, né? Então, olha só, entre aspas, assim, não há graça, não há culpa, e o todo da lei é faça a sua vontade. Tá? Então, a ideia do Crowley, né, era se tornar um trendsetter, né, um estabelecedor de tendências, tá? Basicamente o que hoje em dia a gente chama de influenciador, né, um influencer, só que a respeito da transgressão, tudo era transgredir, né? Você é legal, você é cool, você é hipster, né? Você é bacaninha se você transgredir. Então, nos anos 60, toda a cultura começou a ter, né, essa coisa da rebelião, ser rebelde, né? Entendeu? Nos anos 60, tudo isso era, não, eu vou rebelar contra os pais, contra a sociedade, contra Deus, contra a família, né? Isso é ser legal, é ser rebelde. Rebelião é nome de demônio, pessoal, né? Então, né, aqui tinha, né, um artista plástico famoso, o Hélio de Sique, que falava, como era? Acho que era, como era? Ser marginal, seja herói, seja marginal, seja herói. Era essa inversão, né? Começou e obviamente com a esquerda, né? Com todo o pensamento da esquerda, né? Essa apologia ao mal, né? Não, essa inversão, né, pessoal? E a Bíblia fala, né? Isso é maldito, você chamar a luz de trevas e as trevas de luz, né? Chamar o mal de bem e o bem de mal, né? Então, por exemplo, Jim Morrison, né, do The Doors, o Jimmy Page do Led Zeppelin, né, o Mick Jagger do Rolling Stones, todos eles, e até os Beatles, né, na capa do livro do Sgt. Pepper's lá estava o Aleister Crowley, né, todos eles, você vê, as bandas mais influentes dos anos 60 e 70, todos ligados com o crowleyanismo, né, basicamente discípulos do Crowley, né, e essa vida de
excesso, né, pessoal, sem nenhum limite, né, de droga, de sexo, de perversão, e no final magia, né, e muitos, você vai ver as bandas, né, muitos membros, alguns enlouqueceram, por exemplo, do Pink Floyd, do Syd Barrett, né, o baterista do Led Zeppelin morreu basicamente de overdose, né, Bonham, enfim, todos têm uma questão, sabe? Por quê? Porque não adianta, você está lidando com o mal, né? Numa entrevista, o John Lennon dizia o seguinte, todas as ideias dos Beatles é baseada no faça o que você quiser, né? Desde que isso não machuque alguém, né? Né? Por exemplo, o David Bowie, né? O David Bowie foi um cabalista declarado, teve uma fase lá dele de Berlim que ele era basicamente satanista mesmo, né? Ele falava que ele estava imerso no imaginário, né, do Aleister Crowley, né? Então, quando a gente traça na cultura recente, vamos dizer, né, a cultura pop recente, você fala como que um cara trouxe muita coisa do ocultismo e como esse cara influencia, né, astros da música que vão ter uma influência mundial, né? Porque, né, você vê aqui no Brasil, no mundo inteiro, pessoal, a música, né, a música é um veículo que viaja muito fácil, né? Vence barreira de língua, né? Mesmo quem não conhece nada de inglês, canta, né? Vê as imagens dos discos, vê como as pessoas se vestem, né? Vê o comportamento. E tem esse efeito mimético, né? A gente, os seres humanos, nós somos, né? A gente reproduz muitas vezes padrão. Seja isso basicamente a base do aprendizado. A gente aprende dessa forma, né? Então, ou você reproduz um comportamento, né, saudável, né, que não é autodestrutivo, não é negativo, ou você, muitas vezes sem saber, você vai começar a gostar daquilo que te destrói, né? E bom, as impressões digitais da filosofia do Crowley, né, elas são discerníveis através da música, de filmes, de literatura, né? Então, a besta 666 é um ícone cultural, infelizmente, né? O Timothy Leary, né, que era um psicólogo lá de Harvard, né, e foi o cara que criou toda uma base teórica falsa, né, porque ele era também ligado à CIA, ele era um agente da CIA, para o quê? Para impulsionar o uso de LSD e de droga, basicamente, né, criou basicamente o movimento hippie, né? De novo, né? Então, anos 60, a quebra das convenções sociais, a mudança cultural, né? Então, são alguns elementos que se juntam nesse balaio geral, assim, de o quê? De tentar perverter uma geração toda e as gerações subsequentes, né? Então, o Timothy Leary, né, ele dizia isso, faça o que tu queres, né? E isso virou o tema do que chamava da Me Generation, da geração do eu, né? Então, que basicamente criando uma geração egóica, não é o outro, né? É eu em primeiro lugar. Então, qual é a regra de ouro, o mandamento que Jesus sintetizou, os 613 mandamentos da Torá, né? Quando perguntam para ele é o que? É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas aqui deles é o seguinte, não amo a Deus, não amo o outro, sou eu em primeiro lugar. Obviamente, você está seguindo um lema satânico, né? E o próprio Timothy Leary, né, ele disse que o Crowley ele não recebeu o crédito que ele devia, né, vamos dizer assim, que era merecido a ele, né, que ele, né, porque o Timothy Leary estava falando isso, o Aleister Crowley já tinha falecido, né, em 47, ele fala, ele está sorrindo lá no cosmos telêmico onde ele habita, entendeu, como se fosse, né, ali onde ele está, não,
infelizmente ele está no inferno, né? Não está em nenhum cosmos telêmico, né? Ele está no inferno. Mas enfim, né? O Timothy Leary, né? Ele dizia que ele queria, vamos dizer, promover o que ele chamava, através dos ensinamentos do Crowley, né? No seu livro Design para o que Morre, né? Esse é o título do livro, falando assim que ele queria democratizar a decadência. Então é muito interessante, pessoal, que ao longo a gente vê na história, você tem em séculos, você tem figuras culturais que se levantam para promover o mesmo pensamento. Por exemplo, né, você tem o Marquês de Sade, né, da onde vem o termo sadismo, né? Ele ali na corte francesa, ali, século XVIII, ele teve esse papel também. Criar livros completamente pervertidos que influenciaram gerações de gente. Até hoje tem gente que lê o Sartre e fala, nossa, que sensacional, mas o cara é completamente demoníaco, né? E o Aleister Crowley também, né? Aqui. Então, na verdade, é rebelião, né? Envolta com uma falsa, um falso pensamento artístico, cultural, né? Mas, por exemplo, o pensamento pós-moderno, né, da filosofia pós-moderna lá, do Derrida, do Foucault, todos são crowleyanos na essência. Obviamente com uma roupagem muito mais intelectualoide, né, e complexa e, né, e verborrágica, né? O Foucault é completamente verborrágico e, né, às vezes esse pessoal se esconde através de ser prolixo, entendeu, né? Dificulta assim para ganhar um status de você não entende porque você é burrinho, né? Porque eu sou muito culto. Então é uma linguagem verborrágica né, completamente sem lógica, né? Muitas vezes, mas que no fundo é satanismo, não, sabe? É um satanismo com outra roupagem, né? Com uma roupagem, um elan filosófico, né? Então o presente, né? O presente maldito, vamos dizer assim, que o Crowley deu a partir dos anos 60 para essa geração, né? Foi esse relativismo moral que no fundo vai cair na rebelião, vai cair e óbvio, né? Toda rebelião no fundo é contra Deus, né? Contra os princípios que Deus estabelece, né? Então era isso, era quebre as regras, né? Desobedeça, né? Vá em busca do teu prazer, do hedonismo, né? De qualquer paixão carnal, né? E seja o seu próprio mestre, né? Exercendo a sua vontade. É a transformação através da transgressão. O que eles não entendem é que, no fundo, tudo isso você está se escravizando, você está ganhando vícios, né? Você está ficando cada vez mais viciado, mais dependente, né? Outro paralelo que ele faz aqui também, por exemplo, a questão da arte, né? Como artes plásticas, por exemplo, né? Como ali, a partir da virada do século, né? Você tem movimentos culturais, né? Como cubismo, futurismo, dadaísmo, né? Eu estudei tudo isso, né? Bastante. Né? Vamos quebrar as convenções do realistas, né? Vamos... Na verdade, pessoal, já, inclusive, um pouco mais para frente, não no começo do século passado, mas, por exemplo, a própria CIA, né? Usou, por exemplo, o Pollock, né? Tem um pintor conhecido aí, um abstrato, né? Jackson Pollock, mas ele foi um cara que teve dinheiro da CIA, inclusive, para o quê? Para começar ele tinha um processo action painting lá. Você vê os quadros, é isso, é basicamente um borrão, tinta assim, jogada, né? Mas não, é cultuado. Então o que? Não, faz parte do que? Do feio, de quebrar uma estética, de uma arte subversiva, né? Então, isso, voltando mais no tempo, você tinha, por exemplo, já no dadaísmo, no surrealismo, e quando você vai estudar essas pessoas, todas elas tinham uma questão esotérica, por exemplo, Kandinsky, eram Rosa Cruz, todos têm um elemento, sabe, esotérico, né? Você vai ver o Klimt, assim, né, pessoal ali,
na virada do século, junto com toda a questão do Freud, do surgimento, né, da psicanálise, então essa coisa do inconsciente, junto com o uso de droga, todos usando drogas, né? Na Áustria ali, né, você tinha o Secession, enfim, eu estou falando coisas que talvez vocês não conheçam, mas assim, quem conhece vai estar identificando, né? Depois você tem a República de Weimar, ali na Alemanha, né? Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foi também sabe, uma corrupção moral do geral, pessoal. Era bacanal toda hora, era, né, uso de droga toda hora. Depois Bauhaus também, né? Então, muito já na questão do desumanizar, né? Muito já nessa questão um precursor da máquina, né? Nisso tem um filme muito interessante chamado Metrópolis, né? Do Fritz Lang. Já, sabe, apontando para uma sociedade completamente distópica, controlada por Moloch, né? Por esse impulso da máquina, né? Que é anti-humano, no final demoníaco, né? No próprio filme tem ali simbolicamente, né, um mágico, né, um mago ali, fazendo uma menção ao Fausto do Goethe, assim. Então, tudo isso é importante a gente entender, porque, por exemplo, esse filme, né, Metrópolis, impactou Guerra nas Estrelas, impactou muito da cultura que a gente tem hoje, a raiz está lá. E as ideias vão se reproduzindo ao longo dos anos, né? Então aqui ele fala, por exemplo, o movimento dadaísta, né, o propósito era destruir, né, tudo o que eles chamavam de preconceitos, né? Mas o Tristan Tzara, que era o pensador do dadaísmo, né, ele falava a respeito de uma insistência satânica, tá? E ele fazia referência ao Paraíso Perdido do Milton, né? Então você está vendo como as coisas se conversam, né? O Milton escreveu esse poema basicamente chamado Paraíso Perdido, que Lúcifer é o protagonista, conta a história da queda pela visão do Lúcifer, entendeu? Né? Então é isso, é começar a enaltecer o mal, é o anti-herói, né? O mal começa, entendeu? Não, vamos nos identificar, vamos nos colocar no lugar de Lúcifer, né? Então, né, ele é um libertador, ele é o Prometeus. Então tudo isso é gnóstico, né, pessoal? Tudo isso, mas assim, como novas gerações vão descobrindo e vão se encantando, geralmente quando são jovens, né? O Tristan Tzara era jovem quando ele criou o dadaísmo, né? Mas olha, esse impulso foi beber lá na fonte, né, do Milton e o que? Já enaltecendo Lúcifer, né? O dadaísmo basicamente é um movimento anti-logos, né? O logos é divino, né? O sentido é divino, a ordem nesse sentido do logos é do que é lógico, é divino. E aquilo que é loucura, que é antilógico, que não faz sentido, que é caótico, é satânico, né? Vocês estão entendendo as correlações? Então, o acadêmico de arte, H.R. Rookmaker, ele descreve o dadaísmo como matando qualquer princípio, um movimento que mata qualquer princípio de valor, né? Qualquer princípio, por exemplo, do belo, né? Aquilo que faz sentido, né? Então, ele fala, o dadaísmo, ele tentava escarnecer, né, de qualquer valor no nosso mundo. Então, através do niilismo, ele era um movimento destrutivo, ele era basicamente anti-arte, anti-filosófico, mas com tons místicos, né, que faziam referência, por exemplo, ao Zen budismo, né? Ele poderia muito bem ser visto como um novo gnosticismo, proclamando que o mundo deveria ser sem sentido, o mundo não deveria fazer sentido, que o mundo é mau e que
não existe nenhum Deus que você possa buscar, que você possa se contactar, né? Almejar, porque Deus está morto. Obviamente isso fazendo referência ao Nietzsche, né? Então, continua falando assim, o dadaísmo usava de todas as formas de arte para quebrar todos os tabus, todas as normas de arte, tudo aquilo que era sagrado, né? Obviamente está vindo contra a gente, né? Você vai para um museu, você vê, né, séculos e séculos muitos de arte sacra, né? De, no mínimo, enaltação do belo, né? Então não, vamos quebrar tudo isso, né? Então o Dada, ele era um credo nihilista de desintegração, né? Buscando tirar qualquer significado do pensamento ocidental, da arte, qualquer pensamento moral, qualquer tradição. Ele buscava destruir através de atacar, né, toda a instituição, né, e todo sentido, mesmo que seja estético, através de ironia, de humor negro, né, tentando, vamos dizer, ridicularizar, tornar eles absurdo. Então, pegar aquilo que fazia sentido e tentar tornar em algo absurdo, né? E você tem depois, porque isso é no começo do século XX, tá, o dadaísmo, né? E aí ele fala, um novo dadaísmo, ele surge depois da Segunda Guerra com o Beat Movement, né? O Jack Kerouac, o Allen Ginsberg, essa galera já nos anos 50 tentou retomar o dadaísmo, né, para começar a quebrar as normas sociais no pós-guerra, já nos anos 50, né? Então eles já tinham de novo a mesma, né, busca por o quê? Uma sexualidade pervertida, né, envolvido com uso de drogas, com misticismo, né, na geração beatnik, né, da onde que vem o termo beatnik, né? E aí surgem o quê? Poetas, músicos, escritores, né, artistas, né? E esse movimento beatnik é uma das primeiras manifestações do pós-modernismo que viria nos anos 60. Então, de novo, né, pessoal, olha como as ideias se reproduzem ao longo dos anos. É importante a gente acompanhar essa linha histórica, né? Vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Então você vê, pegando o século XX, então, né, o dadaísmo, logo no começo do século, né, tá se alimentando de movimentos do século XVIII, do século, né, aí gnosticismo remonta a história, né? Aí o Milton foi buscar lá né, um movimento gnóstico que cita a Bíblia, cita os personagens bíblicos, mas obviamente com uma perversão. Então você vê como ideias vão se reproduzindo. E aí, né, dos anos 50, o pessoal pega o dadaísmo que foi beber lá, no Milton que foi beber lá, né, e reproduz as mesmas coisas, os mesmos conceitos de rebelião, de, né, egoísmo, de hedonismo, de niilismo. E nos anos 60, né, os pós-modernistas, né, pegam isso e ensinam isso na universidade, né? Obviamente que a escola de Frankfurt também, já nos anos 20, já nos 30, já estavam pegando esse pensamento e tentando dar uma roupagem filosófica, né? Mas daí nos anos 60 de novo isso. Então, né, são essas interações, né, pessoal, que vão... A coisa vai sendo reiterada ao longo das décadas, e isso chega na gente hoje em dia, a gente continua sendo influenciado por tudo isso. Em 2025, mesmo que as pessoas não saibam, né, não consigam identificar visualmente, né, esteticamente, essa música aqui, mas a origem é essa, tá? Então, e é complicado, né? Porque às vezes você até pode gostar da música de um artista, né? Você até pode gostar de um filme, mas você não sabe o pensamento por trás. Por exemplo, Klimt, né? Quem nunca ouviu falar, que ele tem o famoso do beijo. Eu fui lá em Viena, fui no museu para ver, porque eu sempre achei bonito, sempre, né, visualmente. Mas quando depois eu fui entender um pouco, decodificar o que ele botava nas próprias pinturas dele, pessoal, eu falei, né, você
Você fala, não consigo mais apreciar, porque é saturado de mal, né, pessoal? Sabe? É de morte mesmo. Tem algumas pinturas deles que e é impressionante como a gente pode ser enganado no sentido de não conseguir ver o sentido real, né? Por isso que infelizmente muita gente acaba é um tipo de magia, pessoal. A arte também você está mexendo com o quê? Com signos, com símbolos, né? Lembra que o conceito que o Aleister Crowley falou que qualquer técnica que eu utilizar para controlar alguém, para manipular o pensamento, isso é um tipo de mágica. E a arte, nesse sentido, pessoal, é basicamente o que? O uso de códigos, seja um código sonoro, um código visual, uma pintura, uma peça de teatro, uma literatura. Você está o quê? Criando signos que vão muitas vezes controlar negativamente a sociedade toda, indivíduos e pessoas, né? É quase como um vírus mental, é um daemon mesmo, né? No fundo são as musas, né? Que os lá remonta à Grécia, pessoal, né? Então, ou é uma arte inspirada por Deus ou pelo inimigo, né? No fundo, a verdade é essa, tá? Então, a gente encerra o nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha, né, aberto um pouco a cabeça de vocês. Por exemplo, eu devo fazer um vídeo inteiro sobre o David Bowie, que é um cara que eu gostava, né? Eu via as músicas, mas quando você vê, né? Você pega a história dele, né? Aqui não dá tempo de falar, mas assim, as fases dele, né? Até a morte, né? Ele fez o Black Star, o último disco lá. O cara parece que não se arrependeu nem no final, assim, sabe? Infelizmente. Então, se você ouvindo, entendeu, fala assim, nossa, eu não... É isso, muitas vezes a gente não sabe o que a gente está consumindo, né? O que isso está produzindo na gente, que tipo de influência, que tipo de... Você vê um filme, você vê uma coisa, você fala... Sabe, parece que é quase que uma possessão, você passa a ter pensamentos que você não tinha, estados, né, emocionais que você não... Que no fundo tudo são portas, né, portas da percepção, né, da onde vem o nome da banda do The Doors, é isso, em cima do Portas da Percepção, que é um livro também do Aldous Huxley, falando sobre o que? Drogas, sobre o uso de droga e de magia, de bruxaria. É isso, são portas para o nosso mundo interior, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos, são portas que a gente, se você não tiver o Espírito Santo habitando dentro de você, você está vulnerável para influências negativas. A verdade é essa, pessoal, né? Então, eu quero orar com você, que se você ouvindo esse vídeo e sabe, tocou no teu coração de você, fala assim, nossa, eu não quero nada com isso, eu não quero estar debaixo da influência do mal. Eu quero, ao contrário, ser um com Deus. Eu quero ter o Espírito Santo de Deus habitando em mim. E isso é a vida eterna, né? Se você tem esse desejo, se tocou no teu coração, eu queria fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo. Amém? Para você fazer esse ato de fé, né? Como eles fazem atos de fé, né? Que você faça um ato de fé de dizer que você acredita em Deus, que você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância, para pagar, né, a tua dívida, os teus erros, o teu pecado, né, e para você receber a vida eterna através do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, eu te confesso hoje como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, eu reconheço, Senhor, que eu necessito do teu sangue precioso, que ele venha me lavar e me purificar de todo pecado. Eu peço a ti perdão por todo o caminho errado que eu trilhei até esse momento, Pai. Eu me arrependo, Senhor, eu rejeito, Pai, e anulo toda a autoridade que eu entreguei para o mal agir na minha vida, seja por rituais, seja por pensamentos, qualquer permissão que eu dei para o mal agir na minha vida hoje é revogada, Pai, na autoridade do teu santo nome, do nome sobre todo o nome, Jesus Cristo.
E eu faço uma aliança eterna agora através, Pai, do teu sangue, Pai, derramado na cruz do Calvário, Pai, que pelo teu sacrifício perfeito, pelo alto preço que tu fizeste, e hoje eu sou propriedade exclusiva tua, eu passo a ser teu filho, Pai. Eu sou agora nação santa, povo de propriedade exclusiva tua, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela salvação, pelo teu Espírito Santo hoje habitando em mim, sendo entronizado na minha vida. Não sou mais eu que eu vivo, mas Cristo vive em mim. E que seja feita a tua vontade na minha vida, não mais a minha vontade, Pai. Eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam, e eu te amo, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo amor que tu coloca no meu coração, pelo dom da fé, pelo dom do amor que tu me dá para que eu possa te amar, Senhor. Eu peço, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu, Pai. Eu me entrego a ti, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pelo teu propósito na minha vida. Eu peço, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito e a partir de hoje venha me dirigir, Pai. Venha guiar os meus passos, Pai, para que eu cumpra o teu propósito, Pai, na minha vida. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço pela tua graça e pelo teu amor. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, com fé, a Bíblia diz que agora você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora todo pecado que te acusava não pode te acusar mais, toda a cadeia foi quebrada, amém? Todo vício foi quebrado, agora você tem que começar a andar em novidade de vida. Então compre uma Bíblia para você estar lendo diariamente, para ter a tua mente renovada, amém? Os teus comportamentos, né? É um processo agora de purificação da tua mente, renovação da mente, amém? Então compre uma Bíblia, passe ali diariamente, tenha uma disciplina de leitura, de oração e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, amém? Tá na comunhão dos santos, a Bíblia diz, com pessoas que têm o mesmo Espírito que você, né? Temos o mesmo Pai espiritual, são os teus irmãos aqui, amém? Que vão te ajudar nessa nova caminhada, um tempo novo, então novas amizades, novos pensamentos, amém? Novos desejos, novas vontades, novos propósitos, amém? Olha que maravilha, né? A gente poder recomeçar uma vida agora abençoada, em comunhão com Deus para toda a eternidade, a partir de hoje, amém? Então, glória a Deus pela tua vida. Eu novamente vou lembrar dos quadrinhos, tá? Então, esses aqui, glória a Deus, né, tem uma inspiração que Deus realmente vai me inspirando, né? Então, é um material que a gente não pode esquecer que né, a arte é dom de Deus, né? Para né, o belo também. Então, entre em contato para vocês terem acesso ao material. E quem estiver em São Paulo e puder comparecer lá na FEFIC, de também pessoas que estão criando arte inspirada por Deus. Vai ser muito bacana, tá bom? Desejo uma excelente semana para vocês. A gente se vê quinta-feira. E é isso, pessoal. Deus abençoe. Tchau.